sou terapeuta e no vídeo de hoje eu vou contar o resultado que eu tive depois de uma constelação. Eu contei essa história lá no meu Instagram esses dias e deu uma grande repercussão, então eu vou detalhar um pouquinho mais aqui que a gente tem mais tempo, né? E se você não acredita, fica aqui e vê como é que vai sair essa história aqui. Eu morava numa casa desde que me casei. Essa casa era da família e meu marido já morava nela antes da gente casar. E a gente casou e ficamos lá naquela casa. Era uma casa ótima, porém muito pequena. E aí, minha filha começou a crescer e eu falei, não, né? Vamos procurar uma casa maior, que tenha mais espaço para ela correr, para ela brincar. E toda vez a gente saía e procurava casa pra gente alugar. E a gente ia, visitava um monte de casa, porque a gente queria ir em alguns lugares e tal. E nunca dava certo. Acontecia alguma coisa, tinha algum problema, ou acontecia alguma outra coisa que não tinha nada a ver com a casa, mas que mudava a nossa atenção, e a gente acabava desistindo. E isso foi por muito tempo. E eu adoro visitar casa, então pra mim eu achava bem divertido também. E foi muitos anos, quase 10 anos assim. Aí em 2019, a gente foi, não, agora a gente precisa alugar, a gente precisa mudar de casa, porque não tá dando, tá apertado, eu já tinha 2 filhas aí, não, a gente vai ver. E a gente achou uma casa num lugar que a gente queria, do jeito que a gente queria. Não, é essa casa, vamos alugar. Fizemos toda a papelada e no dia de assinar o contrato, a proprietária desistiu. A gente ia assinar o contrato meio-dia, quando foi umas 9 horas da manhã, ela ligou, a imobiliária ligou e falou, olha, a proprietária desistiu de alugar e tal. Naquele dia eu falei, meu, alguma coisa está acontecendo. Não é normal isso, tem alguma coisa mais profunda acontecendo aí que não deixa a gente sair dessa casa. Porque não estava tudo certo. Como que isso foi acontecer? E eu já fazia a formação para ser consteladora. Eu já estava envolvida com isso e já fazia o curso de formação. E aí eu falei, vou fazer uma constelação. Na verdade, já estava tudo certo, porque quando a gente faz curso, um aluno constela o outro e a nossa avaliação, inclusive, é assim, né? Então a gente constela com supervisão e aí para ver como é que foi e tal. E fui fazer essa constelação com um que virou um amigo querido e falei para ele, olha, tem essa situação aqui acontecendo. Faz 10 anos que eu moro nessa casa, toda vez que eu tento sair, alguma coisa acontece. E fizemos a constelação, foi uma constelação linda. Foi identificada ali uma situação familiar realmente que não me permitia sair daquela casa, porque é uma casa de família, várias pessoas da minha família já tinham morado naquela casa antes de mim. E aí realmente tinha ali uma situação para ser vista, uma inclusão a ser feita. E quando a gente fez tudo isso foi em fevereiro. E aí eu comecei, isso já estava em 2020, tá? Isso foi em fevereiro de 2020 que eu fiz essa constelação. E aí logo veio a pandemia. E acho que um pouquinho antes de dar o lockdown mesmo, a gente achou essa casa que eu moro, essa casa que eu estou agora gravando esse vídeo, no Facebook, do nada. Achamos uma casa, olha que legal, é de um conhecido, vamos lá ver? E quando eu entrei nessa casa a primeira vez, veio aquela sensação assim, essa casa é minha, eu quero morar aqui, eu moro aqui já, ela é minha já. E eu falei isso pro meu marido e ninguém sabia dessa constelação, ninguém sabia o tema, ninguém sabia nada, eu não falei nada com ninguém, eu saí dali, falei deixa acontecer. E aí as coisas foram dando certo, o proprietário aceitou porque a gente tinha outro imóvel para trocar e foi tudo dando certo. Claro que a burocracia também já estava certa, né, com as declarações de imposto de renda, tudo isso que a parte legal estava toda correta. E a gente conseguiu comprar a casa em junho, no meio de uma pandemia, com o banco fechado, tendo que agendar horário, eu assinei o contrato de compra da minha casa. E no dia que a gente assinou, foi o dia que eu contei pro meu marido. Eu falei, você lembra aquela constelação que eu fiz? Foi sobre isso. Eu fiz a constelação em fevereiro. Acho que em fevereiro mesmo a gente achou a casa. E agora a casa é nossa. E isso foi assim... Eu falei, cara,
que legal, como é bom! E mais, quando a gente reformou um pedaço da casa e tal, e esses dias eu me dei conta que eu falei assim, essa casa, do jeito que ela é, o formato de sobrado, a reforma que a gente fez, falei, é a casa que eu sonhava a minha infância. Eu sempre quis morar no sobrado, mal sabia eu que era ter uma escada no meio da casa, né? Mas eu gosto. E sempre quis uma cozinha do jeito que a minha ficou. E o projeto saiu da minha cabeça, da cabeça do meu marido. E eu falei, meu Deus do céu, como que tudo vai acontecendo? Aquilo que a gente dá atenção cresce. E eu tô gravando alguns vídeos falando sobre isso agora, porque tá fazendo muito sentido para mim. Então eu fiquei assim, impressionada. A constelação fez milagre? Não! Mas quando a gente tá tendo algum problema, tá acontecendo alguma coisa, quando você faz toda a parte, como eu disse, a parte legal da burocracia toda, tava tudo certo. Então o que não me deixava? Aí que vem um problema mais profundo. Uma coisa no sistema familiar que estava ali emaranhando tudo isso e não permitindo a saída da casa. E quando a gente olha para aquela situação de origem, e é por isso que às vezes os problemas não se resolvem, porque a gente não vai na origem dele. Quando a gente olha para aquilo, as coisas podem caminhar. E aí, olhando para aquilo, aquilo deixou de ser um problema. Aí aquilo pôde ser trabalhado e a vida pôde fluir. Então, essa foi uma das experiências que eu tive com a constelação, que eu sempre falo, testa. Você não precisa gostar. Tem um monte de gente que foi, frequentou e falou, não gostei, não é pra mim e tudo mais. E tá tudo bem. Tem um monte de terapias, um monte de coisas aí que a gente pode se beneficiar. A constelação é uma delas. E eu falo da constelação por ser consteladora, porque isso mudou a minha vida, mudou o meu olhar para o mundo, mudou o meu olhar para as coisas. Isso transformou tudo para mim. Então, para mim faz sentido. E se você quer conhecer, se você tem dúvida, experimente. Não deixe ninguém falar se é bom, se é ruim. Não acredite em mim, não. Vai lá e testa. Pode ser que seja para você, pode ser que não. Mas teste, pare de deixar as pessoas decidir o que é bom ou o que é ruim para você. O que é bom para você pode não ser bom para o outro. Do mesmo jeito que isso foi excelente para mim, mudou toda a minha vida. Então, se vocês quiserem conhecer a constelação, tem vídeo aqui no canal explicando o que é a constelação familiar, mas pode deixar aqui nos comentários que eu respondo, pode ir no meu Instagram, tem um link que vai direto no meu WhatsApp e a gente conversa. E se você quiser agendar sua constelação comigo também, podemos fazer. Se você for de Piracicaba, tem presencial às terças-feiras, às 19h30. Então, quem gostou desse vídeo, dá sua curtida, compartilha com mais pessoas que podem estar tendo algum problema aí, em que tá tudo certo, mas o negócio não vai. E olha para isso na origem, que isso muda a sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo.